Essa é verdade. Ai, meu Deus. Bom dia. Oh, é bom dia? Não, é Não, boa tarde. Gente. Boa tarde, gente. Um beijo no coração de vocês. Boa tarde, André. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvinte. E também boa tarde ao nosso pessoal querido de Portugal. Isso, lá de Lisboa. Que a gente foi dar um curso lá. E, gente, vocês saem gordo de lá, viu? Porque eles mimam tanto com doce de ovos moles que, né? Nossa! Povo maravilhoso. Povo maravilhoso. Gente, olha, Um beijo abraço. pro Ricardo, pra Olga, pra Suzana, pra Isabel, pra toda nosso staff. Bruno, Paulo, pessoal do staff, que foi assim um evento maravilhoso, né? O Bruno da editora. É o Bruno da editora, a Dani, esposa dele, o Gabriel, filhos. Gente, só lembrando agora, avisando um pouquinho antes de começar o programa, que os meus livros de linguagem do corpo, volume 1, volume 2 e volume 3, eles serão lançados em Portugal, para toda a Europa, no dia 23 de setembro agora. E será uma noite de autógrafos. Uma noite de autógrafos, nós estaremos nós lá. estaremos lá. Isso, então procurem saber, a editora Rumo, do Bruno, ela que está lançando os nossos 3 livros de linguagem do corpo, né? Que eles... E depois será o resto. Depois né? o restante dos livros. E aí Portugal e a Europa, os brasileiros que estão aí e tal, eles poderão ter a chance agora de adquirir o livro em todas as livrarias ou direto da editora lá de Portugal, tá bom? E muito obrigada, Portugal, que Deus abençoe vocês, viu? Bom, gente, hoje eu vou falar pela linguagem do corpo, sobre aquela doença, né? Que Qual? que tá matando gente pra caramba e que acontece de 3 a 9 vezes mais nas mulheres. Doenças autoimunes. Então, olha que interessante. É claro que tem cura, relaxa. É claro que tem cura. A medicina tradicional, ela está batalhando, né? Mas os cientistas, eles não sabem ainda por que o sistema imunológico da pessoa começa a atacar o próprio corpo. Olha que interessante. Por alguma razão que os cientistas não sabem explicar, a pessoa começa a atacar a si mesma. O sistema imunológico ele fica desgovernado, desorientado e começa a atacar as próprias células, os músculos, determinados órgãos e principalmente algumas glândulas endócrinas. Então, se você foi diagnosticado com doença autoimune, em primeiro lugar, se você estudar com alguns médicos como diagnosticar uma doença autoimune, eles mesmos sabem que nem sempre dá para diagnosticar isso. É imprevisível. Às vezes você recebeu aí uma notícia que tem uma doença autoimune e não é. Porque o diagnóstico para essa doença, né, é muito difícil. Então, não fica acreditando. E mesmo que seja comprovado mesmo pelos sintomas essa doença, então preste atenção no que eu vou te dizer, que você precisará mexer com a tua cabeça num determinado caminho para poder reverter tudo isso. Não é fácil reverter a cabeça, a mente, o coração de uma pessoa que tem o problema da doença autoimune. Porque exatamente quando o organismo ele começa a atacar a si mesmo, é um suicídio sutil. E eu vou explicar que interessante. Olha que interessante. Vamos lá, quais os tipos de doenças autoimunes? Só para as pessoas saberem. Diabetes tipo 1, é o que dizem, né? Lúpus, tireoide de Hashimoto, artrite reumatoide, psoríase. Então, tem vários tipos que atacam os músculos, órgãos que às vezes ficam enormes ou eles não funcionam mais. Então, vamos prestar atenção. Olha que interessante. Cada glândula endócrina nossa, que é regida por um chakra, né? A pineal, lá em cima, depois nós temos a tireoide, nós temos o timo, no coração, acima do coração, nós temos o plexo solar, que é o pâncreas, né? Nós temos o sexual, que são as glândulas endócrinas de procriação e sexualidade, e a glândula suprarrenal, que é regida pelo chakra básico, né? Pelo básico. Então, olha que louco. Os chakras pineal,
olha só, a glândula endócrina pineal, a tireoide, o plexo solar e as suprarrenais, elas são masculinas. Olha só, vamos prestar atenção. Elas são consideradas glândulas yangs, né? Tem o yin e o yang. A doença autoimune, ela atinge a tireoide, o pâncreas e as suprarrenais. Ela atinge 3 glândulas endócrinas masculinas. E ela atinge principalmente as plaquetas ou os glóbulos vermelhos no sangue. Vamos lá. Pela linguagem do corpo, pelo conhecimento milenar chinês e egípcio, os glóbulos brancos representam mulher ou mãe. Os glóbulos vermelhos ou plaquetas representam papai ou homens. E olha que interessante a doença autoimune. Ela ataca somente os sistemas masculinos. E quando a gente fala para uma pessoa que nos procura e ela diz que tem lúpus, por exemplo, aí eu pergunto para ela sobre o pai dela. Por quê? Porque é o pai que está mal resolvido dentro dessa pessoa, por alguma razão. Por mais que ela ame o papai, tem algo dentro dela mal resolvido contra o papai. Ou porque o perdeu, não aceitou a morte dele, ou porque ele traiu a mamãe, ou porque ele desapareceu, ou porque não conheceu. E olha que interessante o que acontece com a cabeça de uma pessoa que tem, 90% das pessoas que têm problema autoimune. Quando a gente pergunta do papai, sabe o que eles dizem? O que elas dizem? Que não tem nada contra papai, que não lembra de nada ruim, que não tem nada de errado. Então a gente percebe que a pessoa, ela tem um mecanismo de defesa do inconsciente, de amnésia, para poder se proteger daquilo que ela não sabe lidar. Aí, recentemente, conversei com uma moça com lúpus e eu fiquei um tempão perguntando para ela, e aí, como é que foi a tua infância? Ela não lembrava de nada. Não lembrava de nada, o Lu percebeu, o Lu viu. Aí eu falava para ela assim, como é que tá com o seu marido? Ah, tá tudo bem. E você tem irmão? Porque às vezes a projeção, a transferência vai pro irmão, né? Em relação ao papai, ou o marido. Tá tudo bem. Você gosta do que você faz? Gosto. Você trabalha com o quê? Com tal coisa. Você queria estar fazendo outra coisa? Não, eu gosto disso. E a sua família? Tá tudo bem. Aí eu tive que chamar um profissional de PNL. Fantástico. E ele ficou na conversa ali. Aí eu ia falando para ele, perceba, ela está assim, vegetando, ela não percebe nada, é como se ela estivesse anestesiada, ela não lembra, não sente, não percebe. Ela entrou num casulo para poder se matar. Por quê? Porque a pessoa quando não perdoa, ou quando a pessoa não se perdoa por alguma coisa, seja da infância, não importa, a pessoa não vai lembrar. Ela se fecha de uma tal maneira, e não é proposital, ela não sabe que está fazendo isso. Para você tratar com um psicólogo convencional, essa pessoa não abre. As sessões são quase perdidas no começo. Porque faz pergunta, ela não responde, ela está trancada. Então eu chamei um profissional muito querido de PNL, que manja muito do PNL, isso foi lá em Portugal, e aí ele começou a falar com ela, e ele foi percebendo o sistema inconsciente dela. Bom, depois ele levou ela para o consultório e tal, e desbloqueou. Então é muito interessante e é muito importante que todas as pessoas diagnosticadas com doenças autoimunes procurem um profissional de PNL e hipnose para poder desbloquear, ressignificar, quebrar a barreira, porque a pessoa ela não quer crescer. A gente percebia essa moça que já tem filhos grandes e tudo, uma menina protegida pelo marido. E ela não percebe nada, ela está sendo conduzida pelos homens, inclusive o irmão estava acompanhando, ou seja, ela se fecha numa redoma dos homens. Porque o problema problema autoimune está relacionado ao papai. Não que o papai tenha culpa, vamos prestar atenção.
O símbolo do yin e do yang é papai e mamãe para a nossa psique. Não está na nossa consciência. Está numa percepção mais sutil da nossa criança interna, do nosso inconsciente. Então, se você quiser se curar de qualquer doença autoimune, você precisa focar o seu tratamento, seja com PNL, seja com constelação familiar, seja com terapias convencionais, focar o seu trabalho no seu papai biológico. Mas, Cris, eu não conheci meu pai. Pois é, isso é um problema. Para o inconsciente de uma criança, isso é um problema. Ah, o papai, ele é maravilhoso, é um homem bonzinho, é um homem espetacular. Veja, ninguém é espetacular. Ninguém é espetacular. Todas as pessoas têm defeito. Todas as pessoas têm um lado maravilhoso e têm um lado precário. Estamos na Terra tentando melhorar nosso caráter, tentando melhorar nossa conduta, para melhorar nosso destino. Então, quando uma pessoa ela idolatra o pai, significa que ela está com problema com o pai, porque ela não está enxergando nenhum defeito no pai. Ver um defeito numa pessoa e não criticar, continuar amando, é o saudável. Você sabe que aquela pessoa tem um tal defeito, né? Que ela está tentando melhorar, que ela errou num sistema da vida, com a mãe, com o trabalho, não importa. Mas não ver nada de ruim significa que ali existe um bloqueio e que essa doença ou outras doenças estão relacionadas ao bloqueio do yang. Então, gente, toda doença autoimune existe sim a cura quando a gente vai tratar de nos orientar na nossa proteção. Quando a mulher perdeu a proteção do pai, então ela busca proteção nos homens. Transfere, né? Transfere. O que significa o sistema imunológico desorientado? É essa palavra que os médicos usam. Que o sistema imunológico ficou desorientado. Então, esta pessoa está desorientada. Ela perdeu o equilíbrio entre papai e mamãe por alguma razão. Papai e mamãe nunca terão culpa. É um sistema. Tem crianças que encaram com a maior naturalidade as perdas, né? As desavenças. E tem criança que se fecha de uma tal maneira que fica até com autismo. Então, como você quer resolver o problema autoimune? Você quer continuar buscando o teu pai como se você fosse uma criança perdida e desorientada, e os homens te protegendo como se você fosse uma criança indefesa? Ou você quer viver a tua vida e perdoar papai do fundo da alma? Todas as pessoas que têm o problema autoimune agora, nesse momento que está ouvindo a rádio, 90% delas estão dizendo assim: ai, quanta besteira. Quanta besteira isso. Nossa, não tem nada a ver. Eu não amo. sou assim, não. Eu amo meu pai. Eu amo meu pai. É. Ou então, não, tá tudo bem, imagina, eu vivo minha vida, eu sou uma pessoa independente. Se você conhecesse verdadeiramente, profundamente você mesmo, você não estava ouvindo esse programa hoje. Quem escuta a Rádio Mundial, quem faz cursos, palestras, atendimentos, lê livros, é porque ainda não se conhece profundamente. É porque ainda está buscando respostas para poucas coisas ou para muitas coisas. Se você está ouvindo a rádio, é porque você tem esperança de encontrar uma solução para algum problema seu. Pode ser até que você esteja ouvindo a rádio esperando uma solução para um outro problema e não para a doença autoimune, porque talvez você já tenha se acostumado a ela, já está fazendo seus trabalhos eternos aí de tomar seu remédio, manutenção, e nem está pensando mais em curar. Por quê? Porque o médico diz que não tem cura. Então eu te digo agora, tem cura. Tem cura. Todas as doenças, sabe o que são as doenças, gente? As doenças são as lágrimas do corpo mostrando que a sua mente, a sua alma está chorando. Está chorando de tristeza. Todo mundo fica adulto, todo mundo cresce, só que lá dentro ficam coisas mal resolvidas. E que o corpo vai mostrando por doenças e acidentes
e se expande até para desavenças em relacionamento e até por falta de dinheiro, tudo aquilo que você não se resolveu com seu papai e sua mamãe. E tem muita gente que usa outros sistemas de tratamento que não inclui o papai e a mamãe. E acham que eu sou exagerada. Eu não estou culpando papai e mamãe, vamos deixar bem claro. É o símbolo do inconsciente de uma criança. Por quê? Porque o lado esquerdo do cérebro é o masculino e o lado direito do cérebro é o feminino. E quando nós estamos crescendo, nos envolvendo socialmente ou com a família, nós nos conectamos por ressonância, por inconsciente coletivo, no feminino e no masculino, que são as duas polaridades que nos mantêm equilibrados. E os símbolos são papai e mamãe. E quando eu falo perdoar papai e mamãe, as pessoas já falam, por quê? Papai e mamãe não fizeram nada. Eu não estou falando desse de carne e osso. Eu estou falando do papai e da mamãe, do seu inconsciente. A forma como você viu, como você sentiu o que aconteceu na sua infância. Que é diferente dos seus irmãos, que às vezes viram e sentiram de forma diferente. Agora, recentemente, também estava num outro curso esse final de semana. Uma garota, gracinha, só ria, uma fofa, né? E eu falando pra ela, tudo que ela falava pra mim estava relacionado a Yang. Aí eu falava assim, isso aí é o problema com o masculino, né? Com o papai. Aí ela falava assim, ah, é? Ué, é mesmo? Ela não tinha qualquer noção. A pessoa se bloqueia. E isso não é ela, não é a outra, não é você, não sou eu. É a humanidade que tem um mecanismo de defesa que se fecha contra aquilo que pode agredir ou que tenha que tomar uma decisão quando descobrir. Ou ter que lidar com uma dor violenta que ficou tampadinho, escondidinho no inconsciente desde criança. Por isso que as sessões terapêuticas, às vezes, são tão longas. Uma semana, a outra. E que é um perigo você fazer uma terapia de porrada num dia só. Porque a pessoa pode ter uma catarse, surtar e não retornar ao equilíbrio. Então, gente, todas as doenças têm cura. Apenas a forma de tratamento que tem que ser adequada pelo equilíbrio da polaridade. Para quem não acredita que existe esse equilíbrio da polaridade que cura tudo, estude o taoísmo, viu? Se você quiser também estudar o taoísmo de forma muito simples e muito legal, muito alegre, procura o nosso irmão, nosso amigo Leandro Reck Gêmeo. Pois é, fantástico esse Ele cara, hein? tem, Esse cara é o cara, hein? Nossa, ele é o cara. Ele é o cara. E como é que é o nome do espaço dele? Semente da Vida, né? Semente da Vida. Semente da Vida. Se vocês acessarem o meu site, www.linguagemdocorpo.com.br, vocês verão em indicações o Leandro Reck, que trabalha com bioconexão, trabalha com toda essa parte maravilhosa do equilíbrio da polaridade, né? E também vocês vão encontrar no site várias indicações de terapeutas, astrólogos, inclusive em Portugal. Exatamente. Quem mais? Alemanha? Na Alemanha, Turquia. na Suíça, na Turquia. A Cíntia Então, da são Turquia. todas as pessoas que Que participaram participa, nesse terapeutas. fim de semana passado, né, no outro passado, foram terapeutas, Isso. que foi feita uma egrégora muito forte. Exatamente. Então, gente, olha, tem cura. Só não saia falando, bradando, ai, tem cura. Por quê? Porque as pessoas céticas ou preocupadas com você vão dizer, quanta besteira, aonde foi que você ouviu isso? Quem quer se curar verdadeiramente, não abre a boca. Use a lei do silêncio, use tua fé e use o autoconhecimento para você poder, no seu silêncio, com pessoas específicas, profissionais. Porque se você desabafa com os amigos, eles te amam tanto que eles te escutam. Mas eles ficam tentando te conformar e tal. Fale diretamente com pessoas que entendem sobre isso. E aí você vai se curar, vai montar no seu cavalo da vida e vamos que vamos. Vamos que vamos, tá Então bom? vamos que vamos, Então o Lu vai passar agora a agenda para vocês. Pois é, sexta-feira agora vai ser uma palestra beneficente em Porto Alegre, lá no Sesc. E a doação será a entrada será alimentos não perecíveis, que serão doados para o Banco de Alimento de Porto Alegre. Isso. Inclusive a nossa irmã lá, Jussara, teve que mudar o lugar,
porque foram Tinha muitas, muita porque tinha muita gente, gente, é um verdade. espaço maior no Sesc, e você aí da região de Porto Alegre, participe, contribua com alimento para ajudar aí as pessoas necessitadas, tá? Então vamos fazer assim, ó, dia 28, 29 e 30 agora é Porto Alegre. Isso, Isso. sexta, sábado e domingo. Isso, sexta, sábado e domingo. O resto tá no Ah, site. e agora, no Isso. dia 2, na Aí. quarta-feira, na próxima quarta-feira, começa o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, com abordagens psicanalíticas. Esse curso terá duração de 11 meses e uma viagem de conclusão do curso no final de semana, que será na pousada das Cachoeiras É, em que é sempre no Ubatuba. final do Isso. curso. Sai na sexta à tarde e volta no domingo à tarde. Eu quero explicar para muita gente que quando você for se inscrever para algum curso meu de linguagem do corpo, quando eu falo linguagem do corpo e leis universais, e agora eu estou falando assim, linguagem do corpo e os mistérios do universo. Porque algumas pessoas chegam no meu curso, na verdade assim, é uma a cada 100, né? Ela não entende ou ela quer o dinheiro de volta porque ela está pensando que é uma leitura de expressão corporal ou que eu vou falar a linguagem do corpo o tempo todo. Veja bem, vou explicar bem direitinho para vocês agora. A linguagem do corpo é um diagnóstico, né? É a doença tal, tem tal emoção. Só que para você curar a doença, nós temos que expandir a mente da pessoa, mostrando o visível, o invisível, outros conhecimentos mais profundos, até de astronomia, astrologia, sobre células, sobre entidades, tudo. A gente fala de tudo, é mente aberta sem preconceito. Para que a pessoa entenda que o ser humano, ele tem problema no físico, mas ele tem problema no emocional, ele tem problema no psíquico e ele tem problema no espiritual. Então, quem espera só a linguagem do corpo, o curso todo, por favor, não vá, tá Exatamente. bom? Porque o curso é muito legal E ele para é muito expandir. profundo. E é muito bonito o que as pessoas descobrem de si mesmas, da família, enquanto a gente vai revelando coisas do universo, tá bom? Lembrando também que a Cris dará cursos e palestras em Joinville, tá? Isso. Na outra semana. Em 2018, poxa, até que enfim o pessoal lá de cima, né? Bahia, Fortaleza, Recife, Maceió. É o Jorge. Terão cursos lá que são todos sendo organizados pelo Jorge. Que é em tá? 2018. Lembrando mais uma vez que em setembro, dia 23, os livros da Cristina Cairo serão lançados em Portugal, pela editora Rumo. Os volumes 1, 2 e 3. E 3. Tá? E se vocês quiserem os meus livros, para quem não conhece os meus livros de linguagem do corpo, tem a trilogia, volume 1, 2 e 3. Tem o livro O Poder dos Gatos na Cura das Doenças, o livro A Lei da Afinidade, o livro A Cura pela Meditação, o DVD de palestra de linguagem do corpo, tem todas as livrarias e vocês podem encontrar no nosso site, tá bom, gente? Gente, um beijo no coração. Tem que falar mais? o site. Ah, meu Deus. www.linguagemdocorpo.com.br e o nosso telefone é o 011. 5082-2822. Correto. 5082-2822. Um beijo no coração e paz profunda. Tchau.